Vamos falar hoje sobre os mitos da gestação. Então, perguntas que as pacientes têm de uma maneira muito frequente. A gente vai discorrer um pouquinho, qualquer dúvida vocês mandam aqui pra gente, a gente vai tentar responder. A primeira dúvida é se a gestante tem que comer muito durante a gestação. A gente sabe hoje que a alimentação ela precisa ser de qualidade. Só que no primeiro trimestre, com enjoo, não dá muita vontade de comer, vou ser sincera, dá mais vontade de comer carboidrato simples. Então, um macarrão, um doce, não dá vontade de ingerir muitos alimentos, salada, verduras, proteínas. Se você conseguir ingerir, é melhor, porque o bebezinho também precisa dessas vitaminas, do tijolinho para ele se formar. Mas a gente entende que no primeiro trimestre o enjoo é muito intenso, então o importante é principalmente você tentar se hidratar. O doutor pode te dar orientações, por exemplo, ele pede para você eventualmente não tomar água junto das alimentações para não distender muito o estômago, de repente ficar sentada depois de você ingerir alimentos para não voltar ao alimento, de repente prestar atenção na respiração, então você se alimenta e depois você tenta meditar, prestar atenção na respiração para tentar desfocar o cérebro do enjoo. Eventualmente o médico também pode dar algum medicamento se ele vê que o enjoo está muito forte. Já no segundo e no terceiro trimestre a gente vai realmente aí investir, como o enjoo vai ter diminuído, geralmente diminui, o doutor vai explicar que você tem que investir na ingestão de carnes que tenham ferro. O ferro de carne geralmente é mais biodisponível, mas também pessoas com dieta vegana ou vegetariana vão conversar com o médico, sempre tem um jeito para tudo. E a gente vai focar bastante no cálcio. Por que o cálcio? Porque o aporte de cálcio de uma mulher normalmente não é muito alto e o bebezinho está formando o osso, então é bom a ingestão de cálcio tanto pro bebê quanto para a mãe não perder massa óssea, porque se ela tiver 3, 4 gestações, ela aumenta o risco de ter uma osteoporose, de ficar com uma fraqueza óssea. Então é interessante a gente pensar na ingestão de cálcio adequada. Hoje na internet a gente tem o quanto um copo de leite tem de cálcio, um iogurte, um queijo. Então você tem essa ideia para conversar, poder estar conversando com o seu médico. Um segundo mito é se a pessoa deve não ter mais relação sexual. Isso não é verdade, então uma gravidez que está indo tudo bem, tudo tranquilo, não tem problema. Aliás, é um momento bem legal você dar atenção para o parceiro também. No primeiro trimestre às vezes é difícil porque a pessoa está muito enjoada, mas é legal dar sempre atenção para o parceiro, para os avós, porque na verdade a gravidez é uma gravidez da família. Então é interessante que você divida as informações, quando que o bebê mexeu, se você está bem. Então forma um grupo aí de WhatsApp para trocar informação. E é bem legal isso porque a família inteira a gente vê aqui no ultrassom que está na torcida junto com você. Outra coisa, se a paciente deve trabalhar. Eu recomendo que sim. Se o médico te liberar para trabalhar, por que eu recomendo trabalhar? Porque, na verdade, se você ficar em casa, você vai ficar com fome eventualmente no segundo e no terceiro trimestre. Você vai ingerir alimentos calóricos, às vezes você pode extrapolar no peso. Então é interessante você ter alguma atividade para se distrair, você conversar com uma colega de trabalho, então você tem dúvidas, você tem ansiedades que às vezes a colega pode dividir, sentir empatia pelo que você está sentindo. Então é legal você dividir essas dúvidas com as colegas de trabalho, é legal você se distrair, ter algum movimento, né, uma atividade física no ir e vir do trabalho também é legal. Aí, pensando nesse movimento, a paciente sempre pergunta se ela deve fazer atividade. Sim, sempre você deve conversar com o seu médico e você deve ter alguma atividade. Não concordo em você ficar totalmente inativa, parada,
porque aumenta, a gente no segundo e no terceiro trimestre aumenta a vontade, geralmente aumenta a vontade de ingerir alimentos calóricos, e é bom você ter essa atividade para você evitar algumas intercorrências. A perna fica inchada, então é legal você ter algum tipo de exercício, é claro, sempre orientado pelo seu obstetra. Outra dúvida frequente é quando você sente o bebê mexer. Vou ser sincera para vocês, tem paciente que tem o beta-HCG positivo e já sente o bebê mexer, e tudo bem. Então ela está sentindo o bebê mexer, quem vai falar que não é o bebê que está mexendo? Geralmente é um pouco mais tarde, mas não compara a sua gravidez com a da colega em termos de quando o bebê vai mexer. Às vezes o bebezinho dela vai mexer antes que o seu, mas se você está fazendo ultrassom pré-natal legal, tranquilo, não tem motivo para vocês ficarem estressados. Então o importante é que esteja tudo bem, a hora que o bebê quiser mexer, ele vai mexer, fiquem bem tranquilos. É que os pais, às vezes, os avós querem sentir o bebê mexendo e nem sempre é muito rápido, depende da gestante. E dormir do lado esquerdo, né? Uma pergunta também frequente. Você tem que dormir só do lado esquerdo? Não. Se você não tem pressão alta, você pode dormir do jeito que você ficar mais confortável. Geralmente a gente põe almofadas, apoios para a pessoa ficar mais confortável. Mas você não precisa dormir necessariamente em cima do braço esquerdo se a sua pressão é normal. Quando ela está aumentada, às vezes o médico orienta realmente dormir em cima do braço esquerdo, porque o útero pode comprimir os vasos que ficam aqui perto da região das costas da paciente, e essa compressão pode diminuir um pouco o retorno do sangue até o coração. Então, quando o seu médico não falar nada e você está bem, você dorme do jeito que você achar mais confortável. Outra pergunta também, um mito é por que a gestação tem 10 meses, 40 semanas, né? Porque 40 semanas dividido por 4 seriam 10 meses. Mas não é que a gestação tem 10 meses, é que o médico, conta a partir da data da última menstruação. Então a gente engloba a data da última menstruação, é por isso que dá um mês a mais do que a conta da paciente, que ela começa a contar a gravidez a partir do dia que a menstruação não vem. Por isso que tem essa diferença. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, encaminhe, a gente vai tentar responder. Sempre é bom vocês tirarem a dúvida com o obstetra. E acompanhe a gente nas mídias sociais, porque a gente tem bastante informação de valor para vocês nesse período tão legal, tão delicado como a gestação. Um mega abraço!